Ó, vocês vão estranhar que não tem o Corcovado ao fundo aqui nessas conversas que eu costumo gravar, né? Mas pertinho daqui, do outro lado desse edifício, tem um Pão de Açúcar, eu até vou mostrar numa outra gravação. É que eu vim visitar para conversar com o doutor Julian Chassel. Bom, pessoas mais novas talvez não sabem da importância de Julian Chassel no mundo da economia, das estatísticas econômicas, formação econômica. Mas eu, quando eu era assim, um repórter novinho, Julian Chassel era a pessoa que a gente mais tentava pegar, porque estava sob o comando dele, sob a coordenação dele, o cálculo dos índices de inflação do Brasil na época. A Fundação Getúlio Vargas tinha essa delegação do governo de calcular os índices de inflação e continua tendo os seus próprios índices. Mas naquela época o IBGE ainda não tinha criado o IPCA, enfim, os índices de inflação da fundação é que balizavam. E era uma época de inflação muito grande. E nós vamos até falar isso. Mas o Dr. Chassel está com 91 anos, trabalhando ainda. Ó, estamos aqui no gabinete de trabalho dele. E a gente está na Câmara de Arbitragem que a Fundação Getúlio Vargas criou. E desde o início ele veio para cá trabalhar nisso. A arbitragem no Brasil cada vez mais está se ampliando, né? Inclusive com estímulo da própria justiça. Ou seja, você tirar da justiça, evitar chegar à justiça, alguns conflitos que podem ser resolvidos, parte por mediação e parte por um experts independente, que é o caso da Câmara aqui. A Fundação Getúlio Vargas tem um nome conceituadíssimo, o Dr. Chassel também, e acho que contribui muito para a questão da arbitragem ganhar a importância que tem. Então a gente vai falar sobre isso, depois vai falar também sobre o Brasil, sobre a economia do Brasil, como é que ele está vendo isso, nesse momento do Brasil. Então, um prazer muito grande, doutor Chassel, só me receber aqui. Desde Priscas Eras eu fico ali correndo atrás do senhor para pegar opiniões, informações, enfim, e aprender muito. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência da arbitragem no Brasil, a experiência da Fundação, dessa Câmara aqui. Veja, a arbitragem, com a Lei 9.307, que é do tempo de Fernando Henrique Cardoso, surgiu como se fosse uma enorme novidade no país, quando, na verdade, a arbitragem já estava nas ordenações do Reino de Portugal e nas ordenações filipinas do Reino de Portugal e Espanha. Mas ficou em hibernação, embora houvesse a arbitragem durante o Império, né? Ficou em hibernação durante muito tempo, porque para que haja arbitragem é necessário que as partes tenham se comprometido previamente, aqui no caso de um conflito, de uma desavença, ao invés de ir ao judiciário, vão tratar de resolver a pendência através de um juízo arbitral. E a inovação traduzida pela Lei 9.307 de 96 é que os contratos originais, que podem dar margem à controvérsia, não tinham uma cláusula chamada cláusula compromissória, que obriga exatamente a tratar de solucionar a controvérsia pela via da arbitragem. Então, as partes se comprometiam, mas a cláusula compromissória não era vinculativa. E por isso, durante muito tempo, a arbitragem ficou numa espécie de limbo,
porque na hora da verdade uma das partes não vinha para a arbitragem. E essa foi, a meu ver, a grande inovação introduzida na lei de arbitragem 9.307/96. O fato da cláusula compromissória ser mandatória, obrigatória, vinculativa. Antes, na hora da verdade, uma das partes Corria da arbitragem por aquele motivo. Ou então, às vezes, tinha o caso de não aceitar a solução da arbitragem e ainda recorrer à justiça. Aí era uma situação quase que... Não, mas veja, em primeiro lugar, a arbitragem tem o fato de que as controvérsias podem ser resolvidas num tempo substancialmente menor do que quando se vai ao judiciário. O judiciário é lento, mas essa lentidão não é só brasileira. O judiciário é lento quase que por definição. Na Europa também as decisões do judiciário têm a marca da morosidade. E a vantagem da arbitragem é que a sentença arbitral é definitiva, dela não cabe recurso. Entende? Porque a prática recursal é que torna a decisão do judiciário demorada, lenta, morosa. A sentença arbitral é definitiva. E devo dizer que, ao contrário do que se poderia esperar, o judiciário hoje vê com os bons olhos a arbitragem. Claro. Porque até por via indireta é um desafogo do próprio judiciário, né? Soterrado por um número imenso de processos. Quanto tempo dura geralmente um caso arbitral, desavença entre sócios ou questões Isso depende da própria natureza do feito, né? Quando é uma questão puramente de direitos, né? Ou quando envolve, por exemplo, já tivemos vários casos aqui, construção de uma termoelétrica. Né? Porque aí, no curso da arbitragem, né, é necessário recorrer a peritos. Então, há, por consequência, uma demora maior. Né? Ou às vezes, já de início, né, há um certo atraso quando uma parte, por exemplo, decide impugnar um árbitro. Levanta uma suspeição contra um árbitro. Porque a arbitragem só começa realmente, não é quando esta ou aquela Câmara recebe um pedido de instrução de arbitragem, é no momento em que as partes, havendo um tribunal formado, assinam o chamado termo de arbitragem ou compromisso arbitral, que é, digamos, o itinerário, né, que vai ser seguido pela arbitragem ao longo do tempo. Me lembro de um caso famoso, acho que passou por aqui, foi o conflito entre o Arthur Sendas e o Abílio Diniz, porque o Grupo Pão de Açúcar na época, que era o dono era o Abílio Diniz, comprou o Grupo Sendas, né, que grande cadeia de supermercado no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, grande cadeia em São Paulo. Então, foi uma forma até do
Grupo Pão de Açúcar crescer no Rio, adquiriu o Grupo Sendas no momento que o Grupo Sendas não estava bem financeiramente. Estava bem com problema. E eles depois se desentenderam e Sendas e eles vieram para a arbitragem. Foi aqui na Fundação, né? Foi. Foi na Fundação, mas havia um acordo entre eles, né? Não escrito pelo qual, numa determinada data, né, o controle seria passado para o Abel Diniz pelo valor de R$1. O que, no meu entender, levava a imaginar que a transação já tinha sido feita de antemão. Né? Mas eu preferia não comentar. Não, claro, não. Imagina. Porque gerou polêmica. Eu só estava lembrando de um caso famoso. Acho que houve também um entre o Bradesco e o Oportunis. Então, foi aqui, não? Não, foi. Porque veja, nós, na verdade, nós estamos submetidos ao sigilo. Ao sigilo, evidente. Eu estava citando casos que foram famosos e vieram a Tem o caso também do Maracanã. Entre o Estado e o... Odebrecht e Maracanã. Já tem solução isso? Não, está em andamento ainda. Eu queria falar outra coisa com o senhor, que, função desse trabalho, a Câmara está se propondo hoje a acompanhar obras públicas, é isso? Para evitar casos semelhantes? Em primeiro lugar... Ou é outra coisa? Estão juntando alhos com bugalhos? Deixa eu esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, é preciso desfazer para o público a ideia de que a Câmara julga. A Câmara não julga. Caso a caso, se formam tribunais arbitrais com advogados ou técnicos, engenheiros, pessoas que se supõe têm uma reputação ilibada. Então, a decisão é do tribunal arbitral. Mutatis mutandis, uma Câmara funciona quase como um cartório. Uhum. O que ela tem é que garantir, através das suas ações, a fluidez do processo. E na verdade, uma secretaria de cada tribunal arbitral que venha a ser formado para este ou aquele julgamento de determinado feito. Uhum. E é remunerada por isso, evidentemente. Sim. E o tribunal idem, né? Existe uma competição entre câmaras de arbitragem? Olha, eu sei, por exemplo, que a Câmara de Comércio Brasil-Canadá tem uma Câmara de Arbitragem em São Paulo. Sim, mas aí a explicação é que, como o comércio entre o Brasil e o Canadá é praticamente infinitesimal, né? É possível que, estou supondo que para esta Câmara a arbitragem tenha se transformado num bom negócio. Mas em termos de Fundação Getúlio Vargas, eu não considero que nós estamos aqui num negócio. Nós estamos aqui, e essa foi exatamente a ideia do fundador, estamos aqui, através da nossa atividade, prestando um serviço ao país. Certo. E vocês foram uma das primeiras câmaras de arbitragem no Brasil, não é? Ou não? No caso da Fundação, acho que foi uma das primeiras. Foi até curioso porque houve um momento, ainda quando eu era diretor de economia, e eu ia muito a Brasília, tive umas conversas com o Marco Maciel, que foi, na verdade,
o homem que impulsionou a arbitragem no Brasil. No Congresso, ele atuou muito em favor da arbitragem. Como senador. Como senador. E quando foi para o governo, como vice-presidente, também caminhou. Aí veio a ideia de criar aqui na Fundação. Mas que produto é esse que seria um acompanhamento de obras públicas? Não, Não tem nada a ver com a Câmara. Tem a ver com a Câmara, porque eu vou instalar um outro tipo de serviço. Ah, sim. Nós não estamos inventando a roda. Eu tenho até um texto que posso lhe dar depois. Né? É um comitê que faz parte de um contrato de obras públicas, um comitê independente, né? Formado por 2 engenheiros e talvez um advogado, né? E que acompanham par e passo a execução da obra e todos os incidentes que possam surgir no curso da obra são resolvidos, a expressão que eu usei no meu texto, praticamente em tempo real. Né? E de uma forma amigável. Né? Entre o contratante e o contratado. Entre o contratante e o contratado, com a intervenção deste comitê. Né? Isso não é novidade. Talvez a obra mais importante que até hoje utilizou esse sistema chamado em inglês Dispute Resolution Boards foi a construção do Eisenhower Johnson Tunnel no Colorado, que permitiu a interligação do sistema rodoviário dos Estados Unidos entre leste e oeste. E foi uma obra muito... Início do século XX? Não, nos anos 70. Eisenhower presidente. Porque o Eisenhower, antes de ser presidente, fez um grande programa de construção de estrada. O túnel chama-se Eisenhower Johnson Tunnel. O Johnson tinha sido governador do estado do Colorado e no Senado ele atuou em favor da construção são túneis nos 2 sentidos. Né? E uma obra muito difícil porque feita já numa altitude elevada. Interessante. Esse foi o primeiro passo. Hoje em dia, talvez o país que utilize mais esse sistema seja a Austrália. Sendo que esse comitê ele faz recomendações, né, que podem ou não ser aceitas pelo construtor, né, ou então ele faz, como me falta talvez a expressão, uma decisão que é adjudicativa, que tem que ser obedecida. Isso quem contrata é o contratante, claro, mas com aceitação do contratado, obviamente. Né? Não, as 2 partes convencionam que a obra, né, será acompanhada por esse comitê independente. E os problemas de natureza técnica ou até financeira que possam surgir são resolvidos com o aviso desse comitê. Doutor Chassel, eu sei que as empreiteiras, por causa da situação da Operação Lava Jato, enfim, dessa experiência, tomara que o Brasil avance em relação a isso, a gente consiga nunca mais é difícil, mas casos como esse não se tornem tão rotineiros como se tornaram. Elas estão tentando criar vou dizer um código de ética, mas um sistema de autorregulação que evite exatamente coisas como... Isso que se encaixa perfeitamente. Se encaixa,
Não, devo dizer o seguinte, o Banco Mundial, qualquer obra cujo valor seja igual ou superior a 50 milhões de dólares, exige a constituição de um comitê que acompanhe a execução da obra. Bom, vamos botar isso em prática quanto antes. E depois eu lhe dou o texto, né? Independentemente dessa conversa, porque o texto tem muito mais informação. Talvez a maior obra que tenha utilizado esse sistema de acompanhamento por um comitê independente dos contratantes seja o aeroporto de Hong Kong, que custou a módica quantia de 20 bilhões de dólares. Isso já sob a administração da República da China? Não, já anteriormente. Anterior, né? Porque agora eles têm 2 aeroportos. Tem aquele que o avião quase bate no mar. Sendo que a construção do aeroporto, inclusive, exigiu aterrar uma parte do nosso oceano. Tem todo um sistema de transporte. Mas que é uma emoção chegar nesse aeroporto. Mas parece que a China permitiu, depois da União, a construção de um segundo aeroporto, com menos emoção. José, vamos falar da economia brasileira um pouquinho. O senhor acreditava que o Brasil ia ter uma inflação sem artifícios, né? Sem controle de preços, sem tabelamentos, sem coisas assim, tem uma inflação anual abaixo de 4%? Alguma vez na sua vida, depois de tantos anos de inflação alta, enfim, a gente chegaria a ter realmente um... Veja bem, com o nível de desemprego que nós temos hoje no Brasil, a demanda global caiu. Tendo caído a demanda global, a pressão sobre os preços praticamente desapareceu. Mas a gente tinha aqueles preços administrados que eram indexados à inflação passada, que jogavam o índice de inflação para cima independentemente da demanda, né? Uma coisa... reajustes automáticos, reajustes de tarifas de energia elétrica, de transporte, de telecomunicações, enfim, que... Isso é que levava ao conceito de inflação inercial. Né? A taxa de inflação resistia a cair por causa desta memória que vinha do passado. E desses reajustes automáticos. Uma coisa que talvez o senhor não saiba, né? A indexação no Brasil, a utilização dos índices de preços, quem pela primeira vez levantou essa questão foi um advogado, não foi um economista. Não foi o doutor Bulhões? Não, foi José Luiz Bulhões Pedreira, quando ele redigiu o projeto, em 1958, da Lei das Sociedades Anônimas, que ele admitiu a utilização de índices de preços para corrigir lucros ilusórios da inflação. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Que a invenção da indexação no Brasil vem de um advogado e não dos economistas. Porque os balanços eram, na verdade, quase que, naquela época, uma obra de ficção, né? Sem a indexação, eles... E também, eu me lembro que a justificativa para a indexação é a Lei das Sociedades Anônimas de 1958. Eu sei, não a que ele depois também ajudou a
fazer, né, que é a lei atual, né? Mas eu me lembro do Dr. Bulhões defendendo a correção monetária em função dos impostos, né? Porque como não tinha correção monetária, ninguém pagava imposto, deixava a inflação correr o imposto, pagava lá na frente, que a multa também era... E com a correção monetária, a receita... Primeiro todo mundo passou a pagar imposto, e a receita se tornou verdadeira. Mas Aí criou um título chamado RTN que indexou tudo. Só lembra disso, claro, né? Bom, a verdade é que quando a indexação foi introduzida em 64, né, imagino eu que era para ser durante um determinado período e depois ela seria extinta. Né? Eu acho que, e é uma opinião pessoal minha, né, que talvez a continuidade dela tenha sido resultado do governo Costa e Silva. E aí se perpetuou e virou um realimentador da inflação, né? A teoria da inflação inicial é interessante, ela não pode ser totalmente desprezada, né? Embora a ortodoxia... E a economia como um todo, como é que o senhor está vendo? A economia como um todo eu vejo uma recuperação muito lenta. Muito lenta, uma certa dificuldade, porque há embates institucionais. Uma coisa que me preocupa nesse momento, por exemplo, o orçamento impositivo. O orçamento impositivo, né, eu acho que retira do executivo poder de decisão. E pode surgir uma situação até estranha, porque diante da nação, né, quem faz é o executivo, não é o legislativo. Bom, e o ajuste das contas públicas é uma coisa fundamental para a economia deslanchar novamente, né? Se a gente crescer 2%, 3% não está bom, não? Esse ano, 2019, vamos crescer um pouquinho mais de 1%. Está se falando 2020, 2,2%. Porque aquelas taxas nos tempos do Delfim Neto, eram taxas de um país que ainda era muito primitivo. Então, porque à medida que o país cresce, as taxas de crescimento se reduzem. Porque na margem não é necessário mais crescer 6, 7, 8, 10%. Embora a China cresça isso, né? Embora a China tenha desafiado um pouco essa... Por enquanto. Concepção, né? Por enquanto, com enormes problemas internos. Mas chegando a ser a primeira economia do mundo, talvez. Um dia conversei sobre a China também, e claro que não existe estatística comprovatória disso, mas pelas estimativas, em 2000 anos, a China só não foi líder da economia mundial em 3 séculos. Ou seja, em 17 séculos, a China teria sido líder da economia mundial. Então ela está voltando um pouco a ter o papel histórico que ela sempre teve. Tem toda a razão, porque quando se fala na China de hoje, se esquece que a China é milenar.
O famoso império do meio. Uhum. É. Só do século XIX para cá que ela afundou, né? E ela está recuperando um papel milenar que ela sempre teve. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, claro que ela vai ter um papel. Mas essa mundo, doutor Chassel, na sua opinião? Mas veja o seguinte, a fonte de crescimento da economia mundial se deslocou para a Ásia. Uhum. Nosso maior parceiro comercial é a China. Mas eu digo, esse movimento é um movimento pró-globalização ou ele pode acirrar uma volta daqueles movimentos nacionalistas, economias Protecionismo? se fechando, protecionismo? Esse embate entre Trump e a China, eu nunca sei se a gente vai avançar mais para a abertura de mercado ou se a gente vai retroceder para um protecionismo. Pela personalidade de Trump, seria mais no sentido do protecionismo. Republicano? Dizem que os democratas é que são mais protecionistas, né? Mas o senhor não tem esperança que a gente possa crescer 3% ainda em 2, 3 anos? Olha, a economia não opera no vazio. Né? Vai tudo depender de como vão se desenvolver as relações entre o executivo e o legislativo no plano federal, né? E como isso vai permear para os estados também. Então a gente tem um problema institucional. Com certeza. Temos que ler o Douglas North lá. É verdade, a economia institucional, com todas essas. E eu acho que isso, quer dizer, quando as instituições estão funcionando, funcionam, mas elas não estão funcionando bem. Né? O presidente não se dá conta de que ele não tem maioria no Congresso. Ao não ter maioria no Congresso, ele tem que negociar. É óbvio. E muito, negociar e muito. Entende? E de repente a gente percebe que o protagonismo está mais junto ao Congresso do que no Executivo. O que não é bom. Mas aqui também a agenda Veja, das reformas. Eu fiz um texto recentemente, né, em que me permiti relembrar a harmonia dos poderes. Né? O espírito das leis, o espírito da lei. Que na época era praticamente o que hoje seria um tratado de ciência política. Sim, mas... Esses embates entre os poderes... Mas talvez o Legislativo esteja num protagonismo muito grande em função da agenda de reformas, né? Reforma da Previdência, que não saiu como ideal, mas passou, né? Temos aí a reforma tributária que... A reforma da Previdência é curiosa, é o seguinte, né? Foi a resistência porque o país descobriu, de repente, que não era um país de jovens. Né? Porque durante toda a minha vida, né, o Brasil era um país de gente jovem. Né? E, no entanto, esse não é um problema só do Brasil.
Essa revista The Economist, que deve estar por aí, há uns 2 ou 3 anos atrás, tinha uma matéria de capa que era simplesmente o seguinte: rugas na face da Europa. Ou na Europa, especialmente. Né? Mas, quer dizer, já o problema do envelhecimento, e veja o problema do Macron hoje na França com a questão da reforma da Previdência lá. Paris, no dia de hoje, não é uma estadia saudável. Outro dia até alguém me lembrou, porque houve na greve geral, houve um engarrafamento na cidade, Paris, de 3 horas, assim, tem aquele anel, né, periférico, as pessoas ficavam 3 horas para ir de uma porta a outra 3, 4 quilômetros. E aí as pessoas citavam um pouco aquela frase do De Gaulle, da libertação de Paris, que ele falava, né, Paris ultrajada, Paris humilhada. Aí apresentaram Paris engarrafada. Mas o senhor sabe a origem do gilet jaune, o colete amarelo? Eu passei por lá logo após a primeira o embate, essa cidade estava quebrada. Não, mas o colete amarelo é porque é obrigatório hoje na França a pessoa ter um colete amarelo no carro para, se houver uma pane e ele tiver que sair do carro, ele veste o colete e fica visível para os outros automobilistas. Então todo mundo tem um. Todo mundo tem um. E passou a ser, então, digamos, a face externa do protesto, o colete amarelo. Aí eu tive lá poucos dias depois daquelas manifestações. Era impressionante a gente ver a Avenida do Champs-Élysées, as vidraças quebradas, as lojas fechadas. E as portas do Palácio do Eliseu, foi. Depois as manifestações passaram a ser mais pacíficas, felizmente. José, muito obrigado por me receber aqui. Um minutinho só, vamos. Também não quero tomar o seu tempo todo. Não, porque eu acho que é importante o seguinte. Além desses embates institucionais, né, que dificultam, atrasam as decisões de ordem econômica, né, nós temos um déficit da infraestrutura. Porque a infraestrutura, ela gera o que os economistas chamam externalidades positivas para as empresas. Se não houver a estrada de rodagem ou a estrada de ferro, o fazendeiro não leva o seu produto ao mercado, né, nem as colheitas são exportadas. Né? E eu acho, por exemplo, que o país cometeu um pecado, né, talvez de forma inconsciente, ao concentrar todo o sistema de transporte no caminhão. Abandonou o sistema intermodal. Aí pode ser uma fantasia minha, uma interpretação minha, porque houve um tempo, né, que a criação da indústria automobilística era o símbolo da modernidade do país. Então, já que se vai fabricar caminhões, arrancam-se os trilhos. E perdemos essa intermodalidade. Porque nos Estados Unidos existe o chamado piggyback system.
né? Que as cargas podem vir de trem, né? Quando chegam na estação, os pequenos veículos é que levam então ao destinatário final. Outra coisa também, é preciso reaparelhar os portos e recuperar a cabotagem. Essa é uma das intenções desse governo, segundo... Entende? E vou lhe dizer por quê. Isso é dos meus tempos de sala de aula. As mercadorias de grande peso e baixo preço unitário só são transportadas economicamente sobre água. E por quê? Por causa do princípio de Arquimedes. É a física que explica por que o transporte sobre água é a modalidade de transporte a mais barata de todas. Entende? Então essas coisas precisam ser devidamente analisadas, porque o país não pode correr o risco de, mais uma vez, ficar refém dos caminhoneiros. Isso pode acontecer de uma hora para outra. Claro. E também tinha muita burocracia nos portos, doutor Chacel. Então, durante muito tempo, o empresário era mais fácil ele contratar o caminhão e levar daqui para o Ceará, São Paulo para o Ceará, porque ele evitava a burocracia dos portos. Mas isso está mudando também. Eu acho que já a intermodalidade está virando não como a gente deveria, né? E também, o senhor falou das ferrovias, eu acho que a inflação contribuiu muito para isso, porque as empresas privadas foram saindo do setor ferroviário, o Estado assumiu a ferrovia, né, que se criou a Rede Ferroviária Federal, que era a união que nunca deu 1 centavo de lucro em toda a sua história. 1 centavo. Tinha uma malha, que era aquela malha que tinha ali no Paraná, que era lucrativa, mas todas as demais davam prejuízo. Mas voltando aqui a uma previsão de tempo, né? Sem querer aliviar a figura do atual presidente, né? Que não me é simpática, pegou uma situação econômica muito complicada. A senhora ouviu falar em Keynes e praticou aí é um pouco a história do bourgeois gentilhomme, né? Que é uma das peças de Molière, né? O bourgeois gentilhomme que queria subir, né? Então tomava aulas, né? Para bem falar. Eles explicaram, né, que havia a prosa e o verso, né? Então ele ficou muito surpreendido, o bourgeois gentilhomme, que faisait de la prose sans le savoir. Que ele falava, quando ele falava, estava fazendo prosa, mas não sabia que estava fazendo prosa, né? E é um pouco isso também. A senhora estava com o burguês gentilhomme fazendo keynesianismo sem saber de que se tratava, né? Com a intenção de é o Estado que tem que investir, né? E a escolha dos campeões. Né? É muito focado também na questão eleitoral, porque dava uma ilusão à população de
consumo, não consumo, acesso ao consumo. Bom, isso são águas passadas, Chacel. Tem que olhar para frente, né? Tomara que Agora, essas reformas andem, essa questão institucional também melhore, como o senhor falou. eu acho que... E a gente consiga crescer 3% eu ao acho ano. que o fundamental é ter boas relações entre o executivo e o legislativo. Agora, apenas em termos semânticos, o nosso legislativo não é composto de parlamentares. O nosso legislativo é composto de membros do Congresso. O sistema não é parlamentarista. Mas até os comentaristas políticos e os próprios congressistas se intitulam parlamentares. Isso é verdade. Esse sistema, e o sistema parlamentar, eu sou a favor do sistema parlamentarista, acho que o governo, naquele plebiscito de 93, perdeu uma oportunidade. São duas coisas que me aborrecem. Não ter um sistema de governo parlamentarista, porque desapareceria o impeachment. As crises se solucionariam de forma muito mais suave. Né? E a outra coisa que me incomoda, né, as sessões do Supremo Tribunal pela televisão. Os Estados Unidos não tem, né? Não, porque a palavra Supremo em si já teria o quê? Teria a mística, perdeu-se a mística. Entende? E às vezes, até, aí é um pouco o economista que fala na lei dos rendimentos marginais decrescentes. Né? Fala o decano, por último. A votação já está decidida. Né? E o voto dele leva 1 hora. Claro, um show, né? Um show na Entende? televisão. Mas, perdeu-se um pouco a mística do Supremo. Entende? Eu não tinha pensado nisso. Sempre me apontam com a transmissão das sessões de Congresso como um fator positivo da nossa democracia. Supremo? É, Eu acho porque que a não. abertura mostra... Eu acho que não. Inclusive, às vezes até uma certa... uma certa vaidade de uns e de outros. É verdade. Chacel, muito obrigado pela conversa. Lhe desejo Não foi tão frutífera como o senhor esperava. Não, imagina, claro que sim. Conversamos sobre vários temas. Isso aqui é um bate-papo, é uma conversa. Eu sempre digo que todos os seus desafetos vão ver. Espero que os amigos também vejam. E eu queria lhe desejar, então, um ótimo 2020, esperando que Muito obrigado. a economia O brasileira... senhor sabe que falando em desafeto, né? Nos tempos da inflação, né? Chanel, né? Uma jornalista que não sei quem é, e isso ficou marcado por resto da minha vida. Aquele perfumista francês que falsificava os índices da Fundação Getúlio Vargas. Nossa, meu. Isso aí tem um texto meu que eu recolhi essa frase. Muito obrigado mesmo. Eu tive muito prazer em conversar com o senhor. Foi um prazer. Para mim foi muito bom. A gente volta no próximo domingo.